gente! Meu nome é Dani Salomão, tenho mais de 10 anos na área de captação de recursos federais. Esse é o nosso primeiro encontro, primeira vez que nós nos reunimos aqui em equipe, né, Zé? A gente quer transmitir aqui para vocês alguns recadinhos sobre emendas parlamentares. Então, esse primeiro encontro é bem emblemático, porque é o início de um projeto muito trabalhado, pensado, um projeto que eu estou entregando para vocês no maior carinho. Então, para quem não me conhece ainda, que está entrando aí na live, meu nome é Dani Salomão, eu ajudo agentes públicos a captarem recursos federais por meio de emendas parlamentares. E hoje, eu abri uma caixinha de perguntas no decorrer dos últimos 3 meses e chegaram várias perguntas em relação à captação de recursos. Então, o pessoal da minha equipe se reuniu e selecionou as melhores perguntas. Talvez a gente não consiga, né, responder tudo nesse encontro, mas esse é só o primeiro, teremos vários. Então, Zé, qual que é a nossa primeira pergunta aí do pessoal que mandou? Olá, Dani, tudo bem? Tudo jóia? Tá certo, vamos lá. O pessoal perguntou aqui, quem pode captar? Quem pode captar emendas? Sim. Vamos lá, gente. Quem pode captar emendas parlamentares? Você, eu, qualquer pessoa. Pode o presidente de uma associação, de uma OSC, pode o provedor de um hospital filantrópico, pode o prefeito, o vereador, qualquer pessoa que consiga ter acesso a algum parlamentar. Esse pode captar recursos federais por meio de emendas. Temos mais perguntas? Claro. Existem áreas, assim, quais são as áreas que costumam receber mais recursos via emendas parlamentares? Essa é uma excelente pergunta. Gente, o que você pode pedir para um parlamentar que seja financiado por meio de uma emenda parlamentar? Primeira coisa que você deve saber é conhecer todas as cartilhas ministeriais que possuem o quê, gente? Os programas, as políticas públicas que o governo federal disponibiliza nos seus sites. Encontrando aquilo que melhor se adequa ao seu projeto, aí sim você pode solicitar uma emenda ao seu parlamentar. Mas o que mais se entrega de emenda são as emendas na área da saúde, por conta da obrigatoriedade de 50% das emendas serem destinadas na saúde. Ah, tá certo. E existe um limite, ou seja, um valor mínimo ou um teto? Existe sim, mas valores eu acho melhor a gente deixar para o próximo encontro, porque tem um bloquinho de perguntas que a gente trata só de valores. Mas só para vocês já ficarem antenados, quando vocês forem solicitar emendas parlamentares, principalmente na área da saúde, o mínimo a se pedir, dependendo obviamente do projeto, está na casa de R$200 mil. E se for para infraestrutura, R$400 mil. Perfeito. Como um vereador pode se planejar para fazer uma captação? Essa é boa. Os vereadores hoje são o maior e melhor braço dos prefeitos em todo o Brasil. Eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelos vereadores do nosso Brasil, porque são eles que estão lá na ponta, são eles que conhecem as dores e os anseios da população. Então, gente, para você, vereador, o melhor planejamento a ser feito é dentro do que vocês conseguem captar de informação das suas audiências públicas. Vocês se reúnem com a população e dentro do que vocês entenderem que é o anseio daquela comunidade, da população da sua cidade, você traz isso para o parlamentar para ele poder financiar por meio de emendas parlamentares. Então, os vereadores têm um papel assim fora do normal, fora do comum, são realmente o melhor braço de qualquer prefeito dentro das suas cidades. Perfeito. Gente, vocês também podem perguntar, tá? Porque essas foram perguntas que chegaram pela caixinha, mas se alguém tiver alguma pergunta aí, pode perguntar, que eu tô aqui para responder. Eu tô nervosa, é a primeira. O presidente de uma ONG, ele pode captar? Presidente de ONGs podem captar sim recursos. Aí existe todo um checklist que depois, se você colocar aí eu posso estar enviando para vocês, tá? O checklist dizendo tudo que aquela associação, aquela entidade precisa para poder captar recursos. Existem vários pré-requisitos a serem cumpridos antes de captar.
Perfeito. Como identificar os parlamentares estratégicos para determinada demanda? Esse talvez seja o maior desafio de todos, né? Como identificar quais são os parlamentares estratégicos para captar recursos. Mas essa eu só conto depois. Tudo bem. Como alinhar as demandas locais com as prioridades políticas dos parlamentares? Essa também de parlamentar vai ficar para depois, porque esse aí eu vou ter que entregar o ouro e eu tô esperando o pessoal chegar. Mas guarda essa pergunta, que essa talvez seja a mais importante da nossa live hoje. Qual a importância do planejamento prévio de projetos antes de buscar um parlamentar propriamente dito? Gente, talvez exista uma excelente intenção em alguns gestores, em alguns vereadores, até mesmo os presidentes das associações e ONGs. Mas, gente, não existe captação de recursos sem projeto prévio. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir o recurso, então como que eu vou fazer esse projeto? Como que eu vou financiar esse projeto? Talvez essa seja a maior barreira existente hoje para captar recurso. Mas é necessário, eu diria, essencial que se tenha um projeto antes. Porque se esse projeto não existir, não há de se falar em captação. Então, é necessário que exista um projeto básico, pautado naquilo que eu falei para vocês, nas políticas públicas disponíveis pelos ministérios, ou seja, programas que já existem, para poder embasar esse seu pedido. Senão, infelizmente, não dá para pedir banana, sendo que o governo só está te oferecendo morango, não é verdade? Então, infelizmente, precisa existir um projeto e esse projeto deve estar alinhado com as políticas públicas existentes, aquelas que estão disponíveis pelo governo federal. Quais são os maiores erros de quem busca captação de recursos através de emendas parlamentares? Maiores erros? Essa eu gosto de falar porque eu passo por isso todos os dias. Primeira coisa, e isso vai diretamente no coração dos vereadores, que são talvez os que mais se empenhem em solicitar recursos, que mais captem recursos, mas também são os que mais cometem esses erros. Sair entregando ofício em todos os gabinetes, batendo de porta em porta, entregando ofício, e ofícios também que não possuem os critérios técnicos para solicitar a emenda. Então, o que acontece? Bate-se em todas as portas, não respeita-se questões políticas, partidárias, proximidade com o parlamentar, apenas está entregando. E, gente, só está entregando papel. Eu reconfesso, eu sou aquela que vou lá e rasgo e jogo fora. Então, o erro mais recorrente, principalmente dos vereadores, claro, prefeitos também cometem esse erro, os presidentes de associações. Nossa, hospitais, então, esbanjam papéis em todos os gabinetes. Essa não é uma estratégia eficiente. Para dizer a verdade, isso nem é uma estratégia, né, gente? Então, sair entregando ofício em todos os gabinetes, sendo muito sincera, as pessoas que me conhecem aqui sabem que eu ajo com muita sinceridade, é perda de tempo, de dinheiro e não conquista nada, não leva nada e é ineficiente. Um companheiro perguntou aqui quais eram os principais atores envolvidos na liberação de emenda. Tudo bem que devem ser bastante, deve tomar muito tempo. Você pode citar um ou dois atores, fora ele mesmo, que vai pedir a emenda super importante? Olha só, eu trabalho com um tripé, né? É um tripé que eu desenvolvi ao longo dos anos, trabalhando com captação de recursos. Eu tenho mais de 10 anos na área. Já estive do lado de vocês aí, do lado de captar recursos. E posso... Ixi, tá tremendo alguma coisa aqui, ó. Tá embaçando a imagem. Mas... Só um pouquinho, gente. Aê. Ai, ai, ai. Então... Só um pouquinho, problemas técnicos. Paralisou, ó.
água? Não. Vou ficar aqui sorrindo pra vocês enquanto estão arrumando. O bom de ter equipe é isso, né? Continua tremendo? Aê! Então, os atores, né, da questão das emendas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você está solicitando, você está indo lá pedir. Eu desenvolvi um tripé que é planejamento, tá? Esse para mim talvez seja o principal. Depois de planejar, você precisa fazer o que, gente? Entregar. E depois de entregar, você precisa do quê? Articular. Mas isso aí a gente vai conversar também no próximo encontro sobre esse tripé, porque aí eu vou entregar para vocês a estratégia para captar o seu primeiro 1 milhão. Tem uma pergunta aqui. Eu acho que era de alguém de alguma ONG. Ele perguntou se vale a pena ele vir aqui a Brasília. Ele ouviu falar de algum deputado, ele ir lá no gabinete do deputado para conversar com o deputado. Isso vale a pena? De uma ONG? Ele é de uma ONG. Tá, então vamos lá. Você quer captar recurso? Você é presidente de uma associação, de uma OSC, enfim. Você tem já o contato com o deputado federal? Deixa eu explicar uma coisa para você. Ou com o deputado ou com o senador, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não basta ter contato com o parlamentar para que a sua captação seja eficiente. Você tem que planejar a sua vinda, ou seja, vir nos prazos corretos. E quais são esses prazos? Na segunda quinzena de outubro e na primeira quinzena de fevereiro você precisa vir a Brasília. Então você se planeja para trabalhar neste período aqui em Brasília. Segundo momento, você precisa trazer um bom projeto e apresentar ao seu parlamentar. E terceiro, você precisa articular com ele. Você tem que ter uma troca. Ou seja, que troca é essa, Dani? Calma, não é nada de errado. Você vai ter uma troca de informações para ver se aquilo é interessante para aquele parlamentar, para ajudar naquela comunidade específica onde aquele projeto será executado. Então, é preciso respeitar o planejamento, é preciso respeitar a entrega, ou seja, a parte técnica, e é mais ainda, e é imprescindível fazer o seu network, sua articulação aqui em Brasília. Mas sim, é interessante, é o presidente da associação vir a Brasília. Outra coisa que eu acho importante, vamos eliminar intermediários. Se você é o interessado na captação de recursos, venha você. Olha, eu aprendi ao longo dos anos que a captação de recursos é uma coisa muito pessoal minha. A captação de recursos, ela tem mais a ver com quem você é do que puramente com a técnica. Vou contar uma coisa para vocês aqui rapidinho, você deixa, Zé? Olha só, no meu primeiro dia de captação de recursos, isso em 2015, no meu primeiro dia de trabalho, gente, não foi no primeiro, não foi no segundo, foi no primeiro dia de trabalho. Eu captei R$1.100.000 para o órgão onde eu trabalhava, sem saber o que era PPA, LDO, LOA, sem ter noção, nunca tinha pisado na Câmara dos Deputados, eu não tinha informação sobre o que era uma emenda, eu não tinha noção de absolutamente nada. E é claro, não estou dizendo que vocês vão chegar cruz como eu cheguei, mas por isso que eu digo que tem muito a ver com você acreditar naquele projeto, você saber apresentar aquele projeto, eliminando intermediários, porque só você entende como que aquilo vai atingir a ponta, a sociedade, como aquilo vai ser positivo. Por isso que eu digo, apresente você, a demanda é sua. Então, melhor que você, entendendo o seu projeto, a necessidade da sua comunidade, não tem ninguém melhor. Então, nessa minha primeira captação, eu levei R$1 milhão, R$1.100.000. E nesse ano específico, 2015, eu fui considerada uma das melhores captadoras e a melhor de Brasília, porque eu levei 64 milhões para esse órgão. É um órgão gigantesco e eu sou muito grata, porque dali em diante eu aprendi a captar recursos. Então foi uma experiência assim fora do normal. E eu tenho muito carinho, muito orgulho de, mesmo sem saber, nessa primeira ida à Câmara dos Deputados, ter conseguido levar esse R$1 milhão. E depois eu conto como é que foi.
Tem uma pergunta Diga. aqui. Tem uma pergunta aqui de alguém que está nos assistindo. Pode falar. Este ano o carnaval será do dia 14 a 17 de fevereiro. Devo ir antes ou depois do carnaval? Depois do carnaval. Mas o que é importante? Você acompanhar. Por exemplo, você já tem um parlamentar para você chamar de seu? Que eu sempre brinco que você tem que ter um parlamentar para chamar de seu. Seu senador ou seu deputado federal. Se você já tem esse parlamentar, fique sempre em contato com o gabinete. Lá, o assessor de orçamento vai estar te informando. Mas de antemão eu já estou te passando, depois do carnaval. Aqui o Gonçalves, ele pergunta se você pode repetir o seu tripé. Pelo menos os nomes, né? Que você, em trabalhos mais para frente, você vai aprofundar isso, né? Em aulas que nós faremos mais pra frente. Ele está perguntando. Ah, ele é um moço de Pouso Alegre, não é? Responde aí se você é de Pouso Alegre. Gonçalves Leandro. Da cidade de eu acho que é da cidade de Pouso Alegre. Eu vou passar o passo a passo depois. Olha, você precisa planejar, você precisa entregar e você precisa articular. Planejar períodos, certo? Entregar parte técnica e articular é a política que você vai fazer junto ao seu parlamentar. Ah, ele tá aqui, exato. Ah, eu reconheci pela fotinha. Gente, eu sou míope, eu não enxergo nada, absolutamente nada de longe. Tem uma pergunta aqui que eu acho que que você já respondeu, uma pergunta. Só uma coisinha, gente. Que lindo! Tem um jornalista aqui, amigo meu, o Cairo. Cairo, obrigada. Ele tá falando aqui dos Dicas da Dani, gente. Eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Dicas da Dani. Mas nem sempre é sobre captação. Vou começar a fazer Dica da Dani de captação, viu, Cairo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Rapidinho, antes da gente continuar respondendo perguntas, eu até fiz um combinado com a minha equipe aqui, da gente responder o máximo de perguntas possíveis para não enrolar, para ser uma live bem dinâmica. Mas o nosso intuito, eu nem divulguei tanto essa live, o nosso intuito era deixar o material para vocês aqui gravado. E aí vocês sabem que o Instagram só permite que a gente entregue um tempo maior se abrir uma live. Então, por isso esse encontro com vocês, eu quase não divulguei a live, eu só fiz aquele story rapidinho. Mas vai ficar gravado aí, e aí se vocês puderem curtir, comentar, colocar bastante comentário aí, avisar para os amigos que vai ter um material gravado, vocês vão me ajudar muito no início desse projeto e vocês sabem da minha gratidão e vocês sabem o quanto eu gosto de passar informação. Mas diga aí, Zé. Para aquele que não tem o parlamentar para chamar de seu, como identificar um parlamentar que está aberto a ajudar numa captação? Bem, esse é o segredo, né, gente? Esse é o segredo. Lembra que eu falei daquelas 2 primeiras perguntinhas que eu ia contar num outro encontro? Pois é, essa vai entrar também. Porque aí vai ser um bloquinho que eu vou tratar só da parte política de articulação e parlamentares. Aí não serão dúvidas técnicas, aí a gente vai ter um bate-papo mais profundo. Perfeito. Você pode citar alguns documentos que são indispensáveis, não precisa falar sobre eles, só citar, para viabilizar uma captação numa emenda parlamentar? Não precisam de vários, não. Eu preciso de um documento, mas esse documento tem que ser muito bem feito e detalhado. Lembra que eu falei para vocês que um dos maiores erros dos nossos, eu citei os vereadores, né? Porque eles são emblemáticos, são os que mais nos procuram captando, mas não são os únicos, mas são os que mais fazem. E também hospitais filantrópicos também cometem muito esse erro. Eles entregam um ofício, gente, nos gabinetes. Primeiro que entreguem todos os gabinetes, já começa aí o erro, né? Tá fora do nosso tripé. Vocês já conhecem o nosso tripé, né? De planejar, entregar, que é a parte técnica, e articular. Muito bem. Você vai entregar para todo mundo? Já começa aí errado. E o pior, você entrega para todo mundo e ainda entrega errado ou faltando informações. Lembra que eu falei? Ih, começou a tremer de novo. Lembra que eu falei para vocês
que é necessário que as informações na hora da entrega, ou seja, a parte técnica, esteja completa? Pois é. Ih, tá tremendo. Ah, voltou. Não, não voltou. Aê! Então, eu preciso que nesse ofício orçamentário vocês coloquem a ação orçamentária. Eu preciso que vocês coloquem a modalidade de aplicação, se vai via estado, se vai via município, se vai direto para uma entidade. Eu preciso que vocês coloquem o que vocês querem. Vocês querem investir em algo? Vocês querem custear algo que já existe? Tudo isso, o máximo de informações possíveis nesse ofício, nesse momento de entrega, nessa hora técnica, ajuda o assessor de orçamento a trabalhar melhor e com isso a sua emenda sair mais rápido, tá bom? Agora, se você for um hospital, por exemplo, filantrópico, coloca pra gente, coloca o CNPJ do fundo, coloca o CNPJ da entidade para que quando a gente possa fazer a comunicação, coloquem o CNES, coloquem o máximo de informações possíveis e técnicas nesse documento. Lembre-se, esse primeiro período, esse período de outubro é um período técnico. Lá em fevereiro, aí sim, nós vamos estar no nosso terceiro momento do nosso tripé. Aí é a articulação política, tá bom? Mas quem também precisar da listagem, dessa documentação, eu envio depois. Diga, Zé. Muito bem. Parlamentar da oposição pode captar? Parlamentar da oposição pode? Claro. Todo mundo pode captar recursos. Olha, gente, todo mundo pode captar recurso. Oposição, vereadores podem captar com deputados de outro partido. Mas lembre-se do nosso tripé, nós conversamos. Planejar, prazo. Nossa segunda, a entrega técnica. E a terceira, que eu disse que é extremamente importante, é a articulação, é o network. Que isso a gente vai trabalhar no próximo encontro. Aí eu vou trabalhar com vocês questões mais sensíveis a esse assunto. Numa média, quanto tempo demora desde a apresentação de um projeto até a captação? Da apresentação do projeto a uma captação, depende se o seu terceiro momento do tripé já foi bem feito. Se foi bem feito, é tranquilo. Entrega-se o projeto, existe a destinação, é tudo feito de maneira muito rápida dentro dos prazos legais, que é o prazo normalmente ali entre fevereiro e março. Agora, para sair o recurso, ou seja, o pagamento, o din-din na conta, aí depende. Na saúde existem prazos diferenciados, infraestrutura tem outros prazos, mas em média aí 1 ano, gente. 1 ano. É a média, não quer dizer que seja tudo 1 ano, não. Mais alguma? Quais são? Sim. Eita! Tem um monte, não dá para esgotar hoje, não. Quais são os principais cuidados? Ele pergunta aqui, eu não sei se você vai responder numa próxima, mas quais são os principais cuidados? Porque aqui teve de tudo. Ele perguntou quais são os principais cuidados na fase da prestação de contas. Prestação de contas vai ser um encontro à parte, porque a prestação de contas é muito detalhada, tem muita coisa para a gente conversar. Então, o principal, antes de você pensar na prestação de contas, você tem que pensar no seu projeto. Ele vai impactar diretamente na sua prestação de contas. Você precisa executar exatamente aquilo que você pediu, que você solicitou. Então, não pode ter aberrações entre um e outro. Mas isso a gente também vai conversar sobre o item só prestação de contas. Como monitorar o andamento da emenda inclusive ele fez a resposta aqui junto ao ministério responsável. Mas aí a emenda parlamentar, explica pra gente. Essa é a parte que eu mais gosto de ensinar. A gente vai fazer um encontro que eu vou abrir o sistema, tanto da saúde quanto o sistema Transferigov, que a maior parte das emendas passam por esse sistema, principalmente na área de infraestrutura. E aí eu vou abrir e vou ensinar qualquer cidadão, qualquer um, gente.
a entender o caminho, desde a destinação até o pagamento. Quem mandou? Quem está ajudando o seu município? Se foi executado, o que faltou para ser executado, se o recurso entrou, se o recurso não entrou. Eu vou ensinar isso para vocês. E é muito legal, porque qualquer cidadão, até uma criança de 14 anos, ela consegue olhar esse sistema e ter a informação. Eu acho isso fantástico e eu acho que todo mundo deveria acompanhar esse caminho. Ó, tá tremendo. Pronto, parou. Manda aí, Zé. Você gente, trabalha há vários anos nisso e já captou bastante muitos recursos. milhões. Você criou algum método? Você criou algum método assim que seguindo esse método é show de bola? Criei, são muitos anos, né, amigo? Tinha que criar. E esse método foi criado exatamente vendo a dificuldade, principalmente dos nossos gestores, nossos prefeitos e dos nossos vereadores. E aí eu adaptei também parte desse método para o terceiro setor. Então eu tenho sim, eu criei um método que, olha gente, ele é batatinha para captar os recursos. Eita que a chuva tá caindo! Muito bem. O que diferencia municípios que captam muito daqueles que captam pouco? O que diferencia os municípios que captam muito para os municípios que captam pouco? Pedir. Articulação. Vira Brasília. Lembra do tripé? É o tripé. É o tripé. O que diferencia um município que capta muito para um município que capta pouco ou não capta nada é o tripé. Ele se planejou? Ele tem um bom projeto? Pela minha experiência, quase nenhum tem. Segundo ponto, ele entregou a parte técnica? Quase ninguém conhece a parte técnica e também não faz questão de aprender. E terceiro, ele articulou? E outra coisa, gente, não basta só articular também não. Eu sou amigo do deputado. Eu sou amigo do senador, ele vai ajudar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se o que você pedir não estiver dentro da estrita legalidade, o deputado, o senador não vai conseguir te atender. Segundo, se você só pedir, mas não manifestar interesse por meio de uma entidade registrada, ou você for um prefeito que não consegue operacionalizar no prazo correto, não adianta ser amigo do deputado nem do senador. Então, gente, é necessário que seja respeitado esse tripé. Lembra, gente? Planejar prazos. Lembra? A entrega é o quê? Técnica. E a articulação é o network. Muito Oi, bem. Pablinho! Oi, Marcos. O Marcos é da área. Vem uma pergunta aqui que tem a ver com isso que você falou. Quais são os cuidados éticos ou quais cuidados éticos devem ser observados na captação de emendas parlamentares? Cuidados éticos. Quando trata-se de captação de recurso, todo cuidado ético é importante. Lembra que eu falei que a gente vai ter um bloquinho mais sensível, qual a gente vai tratar só de assuntos de parlamentares? Vamos deixar esse assunto para esse momento. Tá tremendo! Opa, acho que agora foi. A gente pode fazer um desafio, então. As próximas lives, aí a gente pede pro pessoal fazer pergunta específica. Claro. Tipo, pelos blocos. Né? Pronto. A gente faz uma live para falar só sobre prestação de conta. Isso. Uma live para falar só sobre o tripé. Uma live sobre cada assunto do tripé. O que vocês acham da gente fazer uma live? É que ele tá falando aqui, eu não sei se vocês estão escutando. O Zé deu a seguinte sugestão. Para os nossos próximos encontros, a gente já deixar separado em blocos. Fazer o bloco da live da prestação de contas,
o bloco da live, exatamente tratando do tripé. O bloco do planejamento, a gente conversar mais sobre as datas, o que são entregues nesse momento. Depois tratar mais a parte da entrega, aí a gente entrar mais na área técnica. E depois a gente tratar dessa área mais sensível, que é a articulação política e o network. O que vocês acham? Escreve aí se vocês preferem assim em blocos, do que esse tanto de pergunta aleatória. É porque a gente tem muita pergunta. É muita pergunta. Eu sou de outra área, mas eu já vi que... E nem todo mundo aqui conhece o assunto do mesmo olhar. Tem gente que indica, tem gente que recebe, tem gente que operacionaliza. Então, cada um tem um olhar diferente. Pode ser assim? Oi, Thaís! Tudo bem? Oi, Jane! Olha, Rosana! O Léo da Saúde! Caiozinho! Querido! Joy do Pará, meu amigo paraense! A gente tem reunião essa semana, hein, Joy? O Braulio, querido. Nossa, Jana! Querida! Please, YouTube. Gente, eu não enxergo, eu sou cega. Oh, Eric! Meu querido, entende tudo de marketing. Nossa vereadora Leninha, queridíssima. Olha, gente, um exemplo de vereadora que vem para Brasília captar. Grande vereadora. Ah, o Ismael, querido. São Paulo, queridíssimo. Beijo, Ismael. Eric, querido. Olha o Matheus. A nossa vereadora querida. Eita, gente. Olha, porque eu tô olhando assim, meio embaçado, tá? Claudinha. Lindeza. Ó, gente, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, tá? Então, e até porque eu não enxergo. Mas manda pergunta aí do que vocês quiserem saber sobre captação. Eu vou estar aqui respondendo para vocês. Vamos seguir? Bora? Bom, o Marcos Santos aqui falou, meus parabéns, seus conteúdos são incríveis. Ah, obrigada, Marcos. Mas o Marcos é da área, grande assessor de orçamento da Câmara dos Deputados. Queridíssimo, entende tudo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, mas eu vou deixar para o final, que final a gente termina com ela. São agora 17 horas, 3 minutos, nós já estamos live já completando 30 minutos. Vamos ficar mais um pouquinho. Ela tinha inicialmente a ideia de ter 30 minutos. Vamos ficar mais um pouquinho, respondendo mais um pouco. Vamos lá. Como as mudanças no orçamento impositivo afetaram a captação de emendas? Ou não afetaram? Como, perdão? Como as mudanças no orçamento impositivo afetaram a captação de emendas? Ou não afetaram? Olha, gente, para quem quiser saber quais foram as alterações nas emendas, estudem a DPF 854. Elas direcionar um novo momento das emendas parlamentares. É interessante, depois se vocês acharem legal, eu posso sentar com vocês e a gente esmiuçar o olhar do STF em relação às emendas, e aí a gente pode ter um bate-papo em relação a isso. Foge um pouquinho da técnica que nós estamos falando aqui agora. Perfeito. Só para não deixar a pergunta que a pessoa não, claro, vamos embora. Não vai. A gente já fez que erros iniciais devem ser evitados. Uhum. Como evitar a personalização política indevida dos recursos públicos? Né? Eu quero captar, mas eu estou com medo de que alguma coisa dê problema nessa questão da legalidade. Como evitar? Olha, gente, como evitar problemas éticos em relação às emendas parlamentares? Vamos voltar para o tripé? Primeira coisa, você precisa solicitar no prazo correto. Então, primeira coisa. Não adianta ficar solicitando durante o ano. Você tem prazos, você já conhece os prazos aqui. Lembra? Outubro, fevereiro. Então, primeira coisa. Segunda coisa, que aí sim te bloqueia de qualquer problema ético. Você precisa conhecer todos os programas que estão disponíveis dentro da área que você quer pleitear
pelo governo federal, ou seja, tudo que está disponível, quais são as políticas públicas que estão disponíveis para você alocar recursos. Então, você conhecendo o que está disponível, você vai pedir de forma correta. E você pedindo de forma correta, dentro da estrita legalidade, você não vai incorrer em nenhum problema de ilegalidade. Então, conhecimento aqui te impede de qualquer problema ético. Vamos lá. Eu estava numa palestra no Pará, em Marabá, e foi bem bacana essa palestra. Foram um grupo de vereadores muito grande, assim, foi uma aula, acho que para 250 vereadores da região, não só de Marabá, né, gente, de toda a região. E lá saíram perguntas como: eu posso pedir uma emenda parlamentar, por exemplo, para financiar o meu CD? Na época era CD, né, de música, era uma banda de forró. Pode, gente, financiar um CD que vai ser vendido com emenda parlamentar? Então, são esse tipo de perguntas e esse tipo de ações. A pessoa não tem obrigação de saber, mas quando ela vai pleitear um recurso, ela precisa o quê? Se informar ou buscar alguém que tenha a informação. Mas lembra que eu comentei que a melhor pessoa para pedir é você? Porque a captação tem muito mais a ver com você conhecer o seu projeto, saber o impacto dele na sociedade. Então, você precisa buscar esse conhecimento. E hoje, gente, vai lá no Google, escreve bem assim: cartilha de emendas parlamentares, por exemplo, na cultura, cartilha de emendas parlamentares na saúde, cartilha de emendas parlamentares no esporte. E lá você vai ter todas as políticas públicas daquele ministério que estão disponíveis. E aí você vai pegar o seu projeto, vai adequar, vai estudar aquela cartilha e vai solicitar a emenda, que é o segundo passo do nosso tripé. Ou seja, você planejou, você sabe o prazo e você fez seu dever de casa, a parte técnica, lembra? Aí você vai entregar o ofício e você vai cumprir o terceiro tripé, que é conversar com o seu parlamentar, articular com ele. E aí a gente vai conversar isso num outro encontro. O Pablo está escrevendo aqui, ótimas dicas. Obrigada, Pablinho. Muito bem. Você falou que no seu primeiro... Você falou um pouquinho sobre a sua história. Nós vamos ter daqui para frente uma aula que você vai falar toda a sua história. Mas você falou de uma coisa que você disse que no seu primeiro dia de trabalho, no seu primeiro... Você captou... teve um componente pessoal no sentido assim de coisa que você observou e foi por aquele caminho. Você não precisa nem falar muito sobre isso. Eu só quero dizer assim, que nesse trajeto, o quanto a pessoa que está captando tem o feeling dela, né? O quanto isso é importante. Olha só, vou falar para vocês. Meu primeiro dia de trabalho, vou contar para vocês. Eu sentei, é meu primeiro dia de trabalho. Aí eu cheguei pro presidente desse órgão, que é enorme, e ele saiu assim, me entregando papéis. Então ele já me entregou assim: olha, Dani, eu preciso que você acompanhe, você faça o PPA, eu preciso que você acompanhe a LDO e que você já pense nas emendas da LOA. E ele foi me entregando papel, e me entregando papel. E eu assim, claro, E ele foi me entregando papel, me entregando papel, me entregando papel. E eu fui contratada como coordenadora de planejamento, ou seja, o PPA de um órgão gigantesco do Distrito Federal, com mais de 21 núcleos, estavam sobre a minha responsabilidade, planejamento total. E ele me entregando uma série de papeladas e eu não conhecia a parte técnica. E eu, meu Deus do céu, eu lembro que eu saí da sala dele com aquele tanto de papel, em situação de desespero. E antes de sair, né, ele me entregou um último papel e falou assim: olha, eu preciso que você consiga 250 mil para esse projeto, vá na Câmara dos Deputados, fale com o deputado fulano de tal, ele é um deputado que sempre ajuda muito o órgão, eu não tenho proximidade com ele, mas tenta lá, ver o que você consegue. E saí com aquele tanto de papel. Eu lembro que eu fui para minha sala, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi: não vai rolar. Vou pedir demissão, vou pedir exoneração, vou pedir para mudar de local, porque isso não é para mim.
E aí fui pro Google, dei uma olhada na parte técnica, mas tudo muito superficial. E aquele desespero bateu. Mas eu sou muito de desafios. Passou aquele impacto, aquele primeiro impacto, né? Do susto, do medo. E aí eu falei, não, peraí, não sou burra, eu aprendo, que negócio é esse? E aí fui olhar o tal do pedido, e ele já tinha mandado o motorista, tá lá pronto para eu ir com ele para a Câmara dos Deputados. Eu falei, eita, e agora a Câmara tá virando. E aí, gente, foi muito legal, porque eu nunca havia pisado na Câmara dos Deputados, e no caminho eu peguei o nome desse deputado federal e fui pesquisando coisas sobre ele. Mas não tinha nada que me ajudasse a solicitar aquele recurso. Em relação ao projeto, eu não sabia o que era projeto básico, não tinha ideia para que eu estava pedindo aquela emenda, não sabia nem o que era emenda, mas tudo bem. E aí no meio do caminho, olhando o Instagram, já tinha Instagram, tá, gente? Eu vi que ele, não lembro se era Instagram ou se era Facebook, agora eu não me lembro. Eu vi que ele tocava guitarra, que ele gostava da mesma banda que eu, e que naquela semana ele tinha feito um solo de guitarra, até do Metallica, que eu gosto muito, enfim, e para buscar alguma coisa que me aproximasse daquele deputado de alguma forma, para eu ter algum tipo de assunto, porque eu não sabia o que era projeto básico, eu mal entendi o que estava sendo solicitado naquele documento, ou seja, eu estava totalmente perdida. Eu falei, mas vambora, porque eu vou conseguir. Muito bem, cheguei lá, me apresentei, e aí é o que eu falei, que tem muito mais a ver sobre quem você é na hora de captar o recurso. Falei sobre as demandas de Brasília, falei sobre a política da minha cidade, comentei alguns artigos que eu tinha lido, estudei isso no caminho, tá, gente? Indo pra Câmara, o caminho entre o órgão e a Câmara. E aí comentei, a gente entrou no assunto música, e enfim, falamos da banda, e fui tentando levar para outra vertente. E aí o que aconteceu, que eu achei muito legal? Ele me perguntou, e esse projeto? Eu falei, é um projeto interessante, é sobre a infraestrutura, a construção da sede desse órgão, como esse órgão tem um grande impacto no Distrito Federal. Aí eu fui falando dos benefícios que aquilo traria para ele politicamente. E aí ele não entrou em pormenores, eu também não conseguiria responder pormenores naquele momento, mas fui levando a conversa para um caminho que eu conhecia, que era o caminho político. Enfim, gente, eu saí de lá com 1.100.000, eu precisava de 250 mil. Depois eu entendi que eu nem precisava desse 1.100.000, porque era para o projeto, para fazer o projeto, né? Mas tudo bem, foi minha primeira experiência. Mas o que eu quero passar para vocês é que obstáculos, eles aparecem todos os dias. E o medo não pode nos paralisar, isso é uma coisa que eu tenho comigo. Hoje eu não tenho medo de nada, de assumir e fazer nada. Porque todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa. Então, captar recurso, vocês vão captar com o pé nas costas. Porque depois que vocês pegarem esse tripé e souberem destrinchá-lo, captação, 1 milhão é pouco para a cidade de vocês, eu garanto. Muito bem, a gente já tem 40 minutos de live, eu acho que hoje a gente está chegando ao final, mas aí dá para você responder ainda A última? A última, e aí eu vou fazer outra pergunta e deixo para você responder e fazer o convite para a próxima, que você vai colocar o dia direitinho, e nós vamos ver aqui, de acordo com o que as pessoas perguntarem, sobre o que vai ser, tá? A pergunta é, que conselhos você daria a quem está começando nessa área? O que você diria a ele? Primeiro conselho, me seguir. É só me seguir. Se você me seguir, para aqueles que não me seguem ainda, me seguir, você já vai ter, assim, 30% do caminho já percorrido. A cara dele bem. Tá ótima. Só registrando aqui. O Zé Augusto diz muito bom. Oi, querido! E o Ceará, que presente! E o outro companheiro diz, quem acompanhar essas aulas vai ficar fera na captação. Conhecimento é a chave de sucesso. Que é o Cairo. Cairo, querido, é verdade. Conhecimento é a chave do sucesso. E eu acho que
mais importante ainda que o próprio conhecimento é você unir o conhecimento que você tem a esse tripézinho que eu tô batendo na tecla aí com vocês. Gente, planejar, ó, vamos gravar? Planejar, ou seja, os prazos. Segundo, a entrega é a parte técnica. E terceiro, não mais e nem menos importante, porque esse tripé ele se completa, é articulação, é um network. Não deixem de respeitar esse tripé. Vamos lá o conselho, eu brinquei com vocês, quer me seguir? Mas, gente, o mais importante para quem está começando na área de captação é conhecer os programas disponíveis pelo governo federal. Se você não conhecer, não fizer o seu dever de casa, você não olhar as cartilhas, se você não procurar entender o que está disponível para sua OSC, o que está disponível para o seu hospital filantrópico, o que está disponível para a sua prefeitura, o que está disponível para você, vereador, para executar projeto, melhorar a cidade, ajudar as pessoas na ponta, não adianta nada, porque quem pede errado não recebe nunca. Muito bem. Agora a sua despedida e aí nós vamos marcar... Ô, Narlon, olha o Maranhão! Tudo bem, querido? Gente, o Narlon já foi meu aluno. O Eduardo, querido. Eduardo é Paraná. Também foi meu aluno já. Tudo bem com vocês? Olha aí o Ismael de São Paulo. Planejar, entregar, articular, seguir a Dani. Obrigada, amigo. São Paulo. Tudo bem, Narlon? Como é que vocês estão aí no Maranhão? Gente, o Narlon foi uma turma que nós fizemos aqui no Distrito Federal, só de associações da área da pesca. Foi uma turma que veio do Maranhão, todos os presidentes de associação vieram aprender como captar recursos para a área da pesca. Um querido, Narlon. Ó, sua turma foi muito 10. Gente, agora eu vou me despedir de vocês, foi um prazer enorme, foi a nossa primeira live, eu não divulguei essa live, porque o intuito era apenas gravá-la para deixar para as pessoas assistirem depois, tá todo mundo ainda voltando da questão da virada do ano, Natal, muita gente viajando, mas lembrem-se, o orçamento não para, e janeiro já tá aí, agora, em fevereiro, o período de emendas está batendo na porta. Então, para quem quer captar esse ano ainda, não pode perder tempo, tá bom? Gente, ai que bom, foi top. Alanzinho, querido, tudo bem? Gente, olha, um beijo, foi um prazer gigantesco. Nós teremos vários encontros e os próximos eu vou divulgar para todo mundo saber. E aí a gente pode fazer em blocos, tá? Prestação de contas, o bloco do planejamento, o bloco da articulação e o bloco da parte técnica, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até mais!